Olá a todos e a todas. Nosso tema será sobre a pandemia da Covid-19, onde nós questionaremos como ficou a saúde mental dos idosos. Nós somos acadêmicos do sexto período do curso de Bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário Univel e realizaremos essa apresentação através da disciplina Extensão Institucional, que é ministrada pela professora Lucimaira Cabreiro dos Santos. Além de mim, Marielle Zanella, o grupo é composto pelos meus colegas Ana Paula Toqueto, Carlos Perufo, Luana Ferreira, Monique Nascimento, Marco Antônio, Paula Franco, Sérgio Eduardo de Freitas, que irão se apresentar conosco. Para que a gente possa estar introduzindo o nosso tema principal, a gente precisa revisitar como que foi a chegada do Covid-19. Então, a Covid teve início em março de 2020 aqui no Brasil, com os principais sintomas de gripe, tosse, falta de olfato, paladar e sintomas mais graves, como a falta de ar e a febre persistente, né, que levaram à hospitalização de muitas pessoas, inclusive, na sua maioria, os idosos. Então, quais foram, né, os cuidados preconizados durante esse período pandêmico que nós estamos até hoje, né? Então, a lavagem frequente das mãos, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, para que a gente pudesse se deslocar para outros lugares, caso fosse necessário, o distanciamento social, o isolamento, caso a pessoa tivesse positivado para o Covid, era solicitado que realizasse o isolamento além das pessoas externas, como as pessoas internas dentro de casa também. E com a liberação, um dos cuidados considerados também é a vacina. Observando aqui no slide, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados estatísticos sobre o óbito de idosos durante a pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Então, 3 a cada mortos tinham na faixa de mais de 60 anos. E a faixa etária de 70 a 79 anos foi a mais afetada pelo vírus. Como a gente pode observar aqui no gráfico, a faixa etária realmente mais afetada foi de 70 a 79 anos, que concentra 33% dos óbitos de idosos por Covid no ano de 2020. E o estudo aponta também que 29% tinham entre 60 e 69 anos, 27% de 80 a 89 anos e 11% mais de 90 anos. Nesse outro gráfico disponibilizado pelo CIVEP Gripe, a gente pode observar também que do início da pandemia do Brasil e durante o seu maior auge, a população idosa está entre os que mais vieram a óbito durante o período de 12 meses, levando ao óbito de 150 mil pessoas acima de 60 anos. Então, a gente trouxe basicamente os dados estatísticos, né, da questão de como os idosos foram afetados e estão sendo afetados durante esse período pandêmico. Agora eu vou passar a minha fala para a minha colega Luana. Obrigada. Olá a todos. Então, quando se trata do isolamento social, no começo da pandemia, a alta taxa de mortalidade estava associada a pacientes idosos. Logo, eles foram o primeiro público a ter que manter o distanciamento físico e o isolamento social, gerando assim, como forma de prevenção à Covid-19, gerando um grande impacto na saúde física e mental. Principalmente pelo fato de quando eles pegavam essa doença, a Covid, eles tinham maior tendência a desenvolver doenças graves e gerar, assim, uma internação, né? Isso acabou, para quem ficava, até os idosos que não pegavam a doença, mas ficavam em casa assistindo as notícias, isso gerava uma grande dificuldade para eles. A saúde mental abalava muito e isso aumentava o medo e a ansiedade deles. Para muitos idosos, o meio de comunicação se deu através de dispositivos tecnológicos,
como smartphones, através de aplicativos de mensagem como o WhatsApp, onde era possível mandar fotos, vídeos, manter o contato de forma online, né, através de chamadas de reuniões online. Mesmo isso foi muito importante, porque foi uma forma de manter contato com a família, com os amigos, mesmo que através das telas, de forma online. O isolamento social para os idosos restringiu as atividades de interações, gerando um grande impacto no envolvimento físico e relacional com outras pessoas, incluindo situações de solidão e interrupções das rotinas e atividades diárias, e o acesso a serviços essenciais como consultas médicas. Ou seja, o isolamento social afetou muito a rotina dos idosos. Eles eram acostumados a viver de uma forma e de um dia para o outro eles tiveram que ficar presos em casa, sem poder manter contato com a família, com os amigos diretamente. Isso gerou um grande abalo na saúde mental deles. E outra questão que é muito importante falar é a integralidade dos idosos, tipo, a integração deles a voltar a fazer as atividades que eles faziam antes da pandemia. Hoje em dia, a pandemia não está tão grave, que o isolamento não é necessário, mesmo mantendo os meios de cuidado, é necessário a família incentivar os idosos a voltar a fazer parte da sociedade, das questões que eles vinham fazendo, né, das atividades físicas. Esse viés de atenção primária, como o Carlos trouxe, na disciplina dá para a gente falar disso diante ao ODS-3. Qual é o método de estudo que a gente vai guiar e a gente vai percorrer para fazer nosso projeto de extensão. Então, nesse modo, né, essa ODS ela vem como uma forma de garantir o bem-estar e a saúde para as pessoas, de modo que traga a dignidade humana. E esse objetivo ele está englobado dentro dos objetivos globais, no qual vem como uma forma de ir contra as ações de pobreza e também uma forma de proteção do planeta, para garantir que todas as pessoas tenham a paz e a prosperidade. Então, diante da pandemia, né, os efeitos devastadores no setor de saúde, como que essa ODS vem trabalhando, né, de uma forma de garantir a saúde e o bem-estar nesse meio da pandemia? Como que esses efeitos alarmantes se dão e como isso pode percorrer impactos para o ser humano, né? Então, nesses tempos de crise, né, a importância vem ainda mais forte. Como a Mari trouxe diante dos dados, o quanto essa pandemia deixou diversas marcas em níveis de mortalidade e também sobre a qualidade de vida no mundo, né? Então, como que está esse idoso diante do público analisado? Como que está esse idoso sendo encontrado no público de alto risco e também no grupo de alta vulnerabilidade, diante as presenças de comorbidades que ele está situado também. Então, né, essa ODS vem numa forma de ir além do estado físico, como o Carlos trouxe no aspecto de biomédico, trazer o aspecto biopsicossocial, que vem numa forma de não, nesse momento, não priorizar somente o biológico, e sim atuar na saúde mental dos pacientes, né, na qual deve trazer esses pacientes para os espaços, a fim de mostrar o impacto que o isolamento trouxe diante dessas situações, já que, segundo a OMS, esse estado de saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A saúde mental implica muito mais do que a ausência das doenças mentais. Então, diante essa sociedade contemporânea, na qual sempre se movimenta
estar em isolamento é um grande estressor para esses idosos, né? E diante a esses efeitos, agora eu vou passar a palavra para a Paula, que ela vai falar um pouco mais sobre esses efeitos no idoso durante o período de pandemia. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Então, assim, como já foi falado, né, a pandemia ela impactou a população mundial, mas de forma muito mais agressiva a população idosa, né? Que além de ter sofrido a exposição do vírus, eles tinham uma maior fragilidade, né, na sua saúde física e também, né, também trazem que além dessa solidão vivenciada devido ao isolamento, esse próprio isolamento acarreta em sintomas de ansiedade, medo, alterações comportamentais que são, além de evidenciadas por conta da pandemia, mas que são inerentes ao processo de envelhecimento. Então, logo, essa população idosa, quando surgem esses sintomas, eles se potencializaram, porque uma vez que o medo, né, de estar isolado, sem contato com a família, com notícias tristes e terríveis, né, a todo momento, acaba que somou-se as preocupações da idade em si, né? Então, eles já estavam num momento de que, eu já estou velho, estou quase morrendo, vamos dizer assim, veio um vírus desse e agora o medo acaba que dobra, né? Pode passar, Johan? Então, assim, dá para destacar que para os idosos, então, que já possuíam algum tipo de transtorno psiquiátrico anterior à pandemia, a vulnerabilidade se tornou ainda maior. Então, elevou o grau de angústia, de depressão, que puderam provocar também o aumento de risco de ideação suicida, e inclusive culminando em suicídio. Acredito que o Sérgio tem alguma coisa para falar com relação a isso, né, Sérgio? Alguns dados que você trouxe sobre suicídio nessa faixa etária, né? Se você puder contribuir com a gente. Isso mesmo, Paula. Diante dos dados dos Estados Unidos, demonstra um crescimento das taxas de suicídio entre os idosos durante esse isolamento. Então, destacamos uma urgência no aspecto da saúde mental dos idosos nessa condição, porque os níveis de suicídio aumentaram durante esse período da pandemia. Assim como uma pesquisa na Índia traz que os aspectos de pânico também decorrentes a esse isolamento, assim como a dificuldade de dormir, né, após acompanhar as notícias sobre o Covid-19, afirmaram que eles mesmos necessitam, né, do cuidado com a saúde mental, assim como 80% deles trouxeram que reconhece a necessidade de fazer algum tipo de intervenção sobre esse ponto, né, visando bem esse aspecto que o isolamento trouxe para esse público. Maravilha, é isso aí. Então, para dar sequência ao nosso trabalho, eu convido a Monique, que vai tratar também desses aspectos emocionais aí na população idosa pós-pandemia. Olá, então, dando sequência na fala dos colegas, além dos fatores que eles já trouxeram, as atividades físicas, para além dos efeitos fisiológicos dela, ela também entra como uma proteção social, uma proteção à saúde mental, e diante da limitação em ambientes públicos na pandemia, ela não proporcionou mais a sociabilidade que ela possibilitava ao idoso. Ainda diante desses fatores como o medo da morte, já mencionado, o afastamento do grupo de convivência, foi gerado um sofrimento que resultou na redução da qualidade de vida do idoso no período da pandemia. Além de que essa redução acontece, visto que os estudos mostraram queixas de problemas de sono nesse período, preocupação e estresse, como dito pelos colegas. Então, nesse sentido, é importante destacar que, em decorrer da pandemia, as formas de manejar essas situações foram limitadas, porque, na maneira que frequentar serviços de saúde e espaços sociais se tornava um risco ao idoso. Além de tudo isso, o contato com a própria finitude e a dos demais, quando se pensa na apreensão em não saber como se apresentará seu quadro diante de uma possível infecção por Covid, também colocou o sujeito idoso em um estado de sofrimento, de ansiedade frente à possível angústia que essa apreensão pode causar.
ainda mais com a impossibilidade de realizar, então, os rituais típicos acerca dos falecimentos, como os velórios, os enterros. Essas foram as nossas referências, acho que tem mais um slide de referências que a gente usou para se basear durante essa pesquisa, em relação aos slides, em relação à nossa fala também. E eu queria agradecer a presença dos meus colegas e a atenção de todos até aqui. Obrigada.